E nesse vídeo vamos falar sobre Batman, um novo filme que pode ter a possível direção de James Gunn e que siga uma linha bem diferente do que a gente já conhece. Pessoal, tá ficando difícil pro James Gunn. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e no nosso prosa rápida de hoje aqui com a CM Produções, gente, vamos falar sobre um novo caso que a DC está se metendo e que mais uma vez é preocupante. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre a Supergirl e agora, assim, se você não assistiu, vai lá, dá uma olhada porque, gente, de verdade é muito, mas muito assustador quando você olha as questões que eu trouxe no vídeo e depois você vê essas questões que eu vou trazer hoje sobre o novo filme do Batman, que estão circulando rumores aí e que isso, cara, é realmente assustador demais. Então, saibam que antes da gente começar, só quero pedir pra você aí o seu like, a sua inscrição, ajuda a gente aí a crescer, compartilha, pessoal, esse vídeo maravilhoso com todas as pessoas que você conhece. Então, gente, dá essa força pra nós e bora lá conversar. Eu já fiz a você não saiba o que esteja acontecendo, meu caro, minha querida. Eu vou te dar um breve resumo. A DC ultimamente tem passado por alguns problemas. Desde que James Gunn, o novo Big Boss da DC, assumiu, muitos problemas acabaram acontecendo com todos os lançamentos até agora, que foram incrivelmente só 2. Com o Superman Legacy, muitas pessoas acabaram falando que o filme estava muito fraco, muito raso para conseguir trazer um Superman que realmente tenha muita responsabilidade. Reprovado! Depois, a gente tem o lançamento de Supergirl como sendo logo o segundo filme para dar início a esse universo. E que realmente é um filme que a gente já se perde muito, porque a gente queria ver às vezes outros personagens e na realidade nos trouxeram uma personagem que tem uma fanbase já um pouco pequena em relação aos grandes protagonistas da DC e da Liga da Justiça como um todo. E ainda temos um problema que, meus amigos, esse aqui é o que me deixa com o maior receio. Eles continuam reafirmando as mesmas coisas que afirmaram no Superman, melhor dizendo, né? Que afirmaram no Superman, eles reafirmaram aqui no Supergirl, e isso está dando alguns resultados negativos, principalmente porque a Supergirl já não tem tanta popularidade, ela não é aquela personagem que impacta, que chama público, e quando a gente vai ver aqui na bilheteria, a última vez que eu vi, ela em uma semana só tinha feito 40 milhões de dólares. E o filme custou entre 180 a 200 milhões de dólares. Vou pegar aqui atualizado agora. Tô vendo aqui pelo IMDb e ela só conseguiu 59 milhões na segunda semana de lançamento. Na verdade, isso daqui é o que está sendo atualizado, então o total bruto é de 59 milhões. Sendo que ela só fez 9,6 milhões. Então, eu disse isso no vídeo sobre a Supergirl, que quando um filme ele é lançado, a primeira semana é extremamente decisiva para ele. E o que acontece? Tendo esse resultado, a gente já tem um universo DC sendo colapsado logo do seu início, e agora a gente vai conseguir falar com propriedade sobre esses rumores. Primeira questão. A gente tem aqui um novo ator que possivelmente já está sendo escalado por rumores que estão andando por aí na internet, que é um ator chamado Tom Britney. Eu peguei aqui, pessoal, olha isso. Tom Britney ele já fez alguns filmes, entre eles alguns que têm uma certa bilheteria, que são certamente populares, como por exemplo é o caso do filme Greyhound e também A Queda 2. Esses dois filmes, pessoal, são literalmente os dois filmes mais famosos que esse cara tem. E quando a gente vai olhar os outros, são filmes um pouco menores, que já estão no mercado há um certo tempo. E eu ainda chego a ficar um pouco preocupado com uma coisa, que é o seguinte. Esse ator, ele também tem 35 anos. E muitos fãs, pelo que eu já consegui ver, pelo menos os que são mais alinhados
com aquela ideia de tem que se respeitar a ideia original, realmente, pessoal, eu vejo o seguinte, o James Gunn não conseguiu pegar essa ideia desses fãs e fazer algo bom. Infelizmente, quem já acompanha aqui o canal há um tempo sabe perfeitamente que Hollywood tem um problema muito sério em ouvir as pessoas que são fãs dos universos que ela criou no passado, ou dos universos que já existiam em outras mídias e que acabaram migrando para o cinema por alguma questão. E esse é o grande problema hoje que a gente tem. Todo mundo entendeu de quem é o controle. Meu. Né? Isso, é seu. É claro. É claro. É claro. E eu fico bem chocado quando eu vejo que, assim, o James Gunn, ele escolheu um ator que ele tem 35 anos. O Batman, ele tem a questão de que ele vira meio que um pai do Robin nas histórias, e a questão mais marcante é que o Robin e o Batman, eles são quase que o mesmo personagem. Eles passam pelas mesmas coisas, eles se entendem muito. Não à toa existe muito essa visão do Batman como um pai pro Robin, e essa visão, quando a gente vai tentar trazer pro cinema, naturalmente a gente tem que trazer uma pessoa que consiga ter uma maturidade muito grande para ser o pai de um garoto que ele também vai ser revoltado porque perdeu sua família, que entende isso. Tanto que existem muitas ramificações da mesma história entre Batman e Robin, como por exemplo a do Capuz Vermelho, tem também a do Asa Noturna, e tem muitas e muitas outras. E trazer um ator que ele é muito jovem para isso, eu vi que algumas pessoas eles queriam pelo menos que o Batman tivesse 40 anos. E isso é realmente algo bem tenso de se pensar. A segunda coisa, e essa é a que mais me preocupa, é a seguinte: a direção do James Gunn. A gente tem aí a questão de que o James Gunn provavelmente está infeliz com o desempenho de Supergirl, e que por causa disso ele julga que ele seria melhor dirigindo um filme sobre o Batman, mais um personagem super importante para o universo da DC. E aqui vai entrar a minha questão. O James Gunn, ele fez bons trabalhos já? Sim. Guardiões da Galáxia é um bom exemplo disso. Então isso demonstra que esse diretor, ele sabe trabalhar muito bem com as peças que vêm. Isso a gente também tem que lembrar. O James Gunn, ele é o cara que dá a aprovação e a negativa para o que vai acontecer no universo da DC. Então o filme da Supergirl entra também na conta dele. Tudo que a gente tá vendo que está acontecendo com a Supergirl pode passar e até piorar com Batman. Quando a gente ainda vê uma questão que eu julgo como totalmente errada, que o próprio James Gunn faz, que é o quê? Ele muitas vezes chega a rebater os fãs nas suas próprias redes sociais. E não é como, por exemplo, eu acabei pesquisando aqui que a mídia fala, em que ele simplesmente está discordando de uma coisa ou outra que a gente até pode passar o pano ou simplesmente falar, não, é justo. Mas a principal questão é de quando muitas vezes alguns fãs têm críticas muito óbvias e muito lógicas sobre o que está acontecendo com a própria Disney, Por que eu falei Disney? Mas a questão é como o James Gunn trata isso de, por exemplo, ele não aceitar certas críticas que realmente são necessárias a gente como diretor ouvir. Que é essa questão de, por exemplo, ele não está respeitando o universo, está faltando certas coerências, os personagens estão deixando a desejar em muitos momentos com a sua história, ou até mesmo sobre o seu comportamento. Então, é o que eu estou dizendo, o principal problema desta DC talvez seja o mesmo que a gente viu em Star Wars. Também tem vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Vai lá e dá uma olhadinha, o título do vídeo é Star Wars morreu? Fico triste toda vez que eu lembro desse vídeo que eu gravei, porque nós não estamos falando de Star Wars, cara. O filme do Superman Legacy, ele é até bem bacana, mas ele tem uns errinhos bem chatos aqui, que incomodaram bastante os fãs e as pessoas que viram o filme. O filme da Supergirl tá sendo uma bela decepção. Agora tem essa polêmica com o Batman, que tá começando a surgir e que, se confirmar, eu creio que, provavelmente, se você acabar com o filme do Batman da DC, pronto, acabou a DC de vez. E morreu.
James Gunn pode fazer quantos filmes ele quiser, em quantos níveis ele quiser. Eu acho que fica muito difícil aceitar que os dois maiores heróis da DC, os que mais têm público, os que mais cativaram ao longo do tempo, simplesmente decepcionaram. Praticamente dizer que a DC já deu errado logo no início e não tem como consertar depois. A própria Marvel acabou demonstrando isso quando ela errou em uma única fase. Imagina só o que acontece quando a gente tem um filme que está criando um universo que você vai usar um dos personagens mais famosos e ele simplesmente acaba fazendo um strike, destruindo toda a ideia da super incrível produção da DC, porque a gente tem que ser sincero que a DC nos quadrinhos, a história da DC é muito boa, tem personagens maravilhosos, e você simplesmente pega tudo isso e joga no lixo. Sem falar que ele ainda trouxe uma responsa que eu julgo bem errada, que é: eu vou dirigir porque parece que não tem ninguém. Vou ser bem sincero, gente. Tem muito cara legal no mercado para poder fazer filme muito bom. Alguns não tem nem visibilidade. E só por causa disso, eu vou fazer aqui uma coisa que é: o que eu faria para salvar a DC? Mas isso daqui é para um próximo vídeo. E agora, pessoal, a coisa que também torna esse cenário ainda pior, que é: a própria Warner vai permitir que seja feito o filme The Batman, aquele filme que tem o Robert Pattinson, o garoto do Crepúsculo, lá, né? Eu acho que ele já superou essa fase, mas que também é dirigido pelo Matt Reeves, e que ele vai acontecer como se fosse um universo paralelo. Ou seja, você vai ter, muito próximo um do outro, dois lançamentos de Batman que vão confundir o público. Lembrem-se, nem todo mundo é fã, que vai entender, que vai atrás, que vai buscar. Algumas pessoas só vão para assistir e depois vai ter aquele papo de: ah, e você viu o filme lá? Eu não entendi, lançou um Batman, depois lançou outro Batman. Aí fala que um é o Batman de verdade, o outro lá do garoto que fez o Crepúsculo é o Batman que não existe. Entende? Fica uma coisa que é, assim, absurda de se pensar. Não tem nada a ver, fica algo que, sério, chega até mesmo a incomodar. E o meu problema nisso tudo é porque eu creio muito na DC e eu creio que eles podiam fazer um universo quase tão perfeito quanto a Marvel. Sim, eu sou fã da DC. Gente, o principal é que é muito triste ver que a DC está tão complicada em si mesma que ela não consegue nem ter perspectiva diante da própria Warner. Sério, a Warner só aprovaria um projeto como The Batman, muito provavelmente porque ela não confia, talvez, na direção do próprio James Gunn. E se o próprio James Gunn deu a assinatura dizendo que vai ter o The Batman e que vai ter o Batman dele, muito provavelmente estamos vendo aqui, pessoal, uma coisa que de verdade é muito problemática, que é: talvez a liderança do James Gunn esteja totalmente comprometida dentro da DC. Talvez ele nem saiba direito o que fazer. E isso eu já disse em Star Wars e eu vou só repetir aqui pra gente finalizar a nossa conversa. Quando você é um líder e você tem esse material maravilhoso que é a DC, ou que seja Star Wars, ou que seja a história do Robin Hood, ou que seja o que for, você tem que ter respeito por aquela obra e você tem que entender o que aquele universo traz consigo. Porque não vai adiantar você pegar, por exemplo, a própria DC e querer fazer, sei lá, o Batman sendo um garoto jovem que vai dar porrada em todo mundo e que do nada vai querer dar lição de moral em um garoto que também vai agir exatamente como ele. Como também não adianta você querer pegar o próprio Superman e você falar: não, o Superman é aqui, ele é o mais forte da Terra. Mas quando você vai ver, o cara, quando tiver um filme contra o Zod, ele vai ganhar por um artifício de roteiro muito mal planejado, ou que, se for planejado bem, todo mundo vai perceber uma hora, sendo mais cedo ou mais tarde. Como, por exemplo, é o caso do, que eu vou trazer em paralelo, o Karate Kid, que muita gente diz que o golpe lá do Daniel LaRusso foi um golpe ilegal, e que a história é, na verdade, do Johnny, que ele devia ter sido o grande Karate Kid e tal. Gente, o principal e a questão que eu quero trazer é: Hollywood tem mostrado ao longo de 2 décadas até então que
Eles não sabem respeitar os universos que eles criaram ou que outros criaram, e eles estão fazendo tudo pelo próprio gosto. Aquilo que a gente viu há muitos anos atrás, como o filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, o filme do Christopher Nolan, do próprio Batman, ou até outras versões desses filmes de heróis que a gente via que eles tinham até um certo respeito com uma questão aqui e outra ali das HQs, mas tendo suas naturais adaptações para o cinema, ou às vezes uma adaptação meio diferente, tudo isso, infelizmente, ficou num passado bem distante. Literalmente, quase que 23 anos atrás, mais de 20 anos, ou mais de 10 anos. Afinal de contas, desde que a Marvel acabou tendo suas grandes mudanças de fase que desconfiguraram ela do seu formato de sucesso, Hollywood parece que simplesmente olhou para todas as obras que ela tem nas mangas, olhou para todas as obras que ela tem na palma da mão, tudo aquilo que eles têm, e simplesmente falaram, agora é do meu jeito. Realmente. Então, pessoal, quero deixar o seguinte, você gosta dessas ideias do James Gunn? Você acha que The Batman pode sim ser um filme bom apesar de todos esses rumores? Ou você acha que tudo isso é lorota, ou que na verdade vai dar errado? Deixa aí sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça ainda do like. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Um beijão do Barba. E a gente se vê na próxima. E não se esquece de se inscrever no canal.